Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Eliane. Vou apresentar para vocês aqui o meu trabalho. Vou compartilhar a tela do meu projeto de intervenção. Eu salvei ele no Word, salvei em PDF, mas eu vou apresentar aqui no Word. Espero que todos estejam visualizando a minha tela. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Opa, esse aqui não. Compartilhando aqui, acho que todo mundo está vendo. Então, assim, a minha ideia, né, é fazer um trabalho de projeto de intervenção, né, que é a proposta da disciplina, na verdade, e fazer relação com direitos humanos e meio ambiente, um diálogo com a Agenda 2030. Então, eu coloquei aqui, né, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, sobre a relação dos direitos humanos com o meio ambiente. E em 2021, né, encontrei aqui que em 2021 o Conselho dos Direitos Humanos da ONU ele estabeleceu, né, depois foi uma proposta de alguns países aqui da América Latina e depois foi levado para discussão, né, e praticamente 90% dos países concordaram, né, de que o direito a um ambiente saudável era um direito humano. Então, isso em 2021. Depois foi para discussão em outras conferências, em Londres, em Nova York, em vários lugares até que isso se consolidou. Só que na Constituição Brasileira, já em 1988, a gente já tinha, no capítulo 6, a gente já tinha essa questão ambiental como, né, como algo constitucional. E daí no artigo 225 dizia assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso aqui já atende até mesmo o próprio princípio de sustentabilidade, né, que remete lá aos anos 60, essa preocupação com as futuras, né, de que a gente deixa um ambiente com recursos naturais para as futuras gerações, mas agora, essa ideia aqui de ambiente saudável, ele inclui, né, outros itens, assim como a questão da fome, as questões climáticas. Então, tudo isso está inserido no que seria esse ambiente saudável. Então, a minha ideia seria, né, dentro desse projeto, criar uma parceria com a Associação de Moradores do Bairro Glória, que é onde eu moro, e a gente criar um programa de educação ambiental que fosse focado na educação ambiental, mas também com o objetivo de fazer essa relação, né, educação ambiental e direitos humanos. Porque muitas vezes as pessoas não sabem também como recorrer, não sabem o que fazer e não sabem nem identificar se os seus direitos estão sendo infringidos nessa questão ambiental. Então, a ideia seria fazer esse projeto em parceria com a Associação de Moradores, porque daí a Associação de Moradores daria o suporte, né, de infraestrutura e também até mesmo de contatos com pessoas importantes, né, para que a gente pudesse consolidar o projeto. Então, a ideia seria formalizar com a associação, e daí como que a gente ia começar a buscar pessoas para participar desse programa, né? Então, seria na comunidade escolar e nas igrejas, onde a gente tem, né, grupos já de pessoas envolvidas com alguma atividade da comunidade, né? Aí depois, a segunda etapa seria identificar os problemas ambientais que afetam a qualidade de vida dessa comunidade. Não tem como a gente fazer uma coisa muito geral, assim, né? Teria que ser uma coisa mais local mesmo, então que eles conseguissem fazer um levantamento assim, de coisas que estão erradas e que, né, que se sentem incomodados, que prejudicam, fazer esse levantamento. Depois elaborar, a terceira etapa seria elaborar um cronograma de ações e também estudos, né, sobre sustentabilidade, o que é legal, né, o que está sendo irregular, o que é regular, o que é irregular, e pensar numa proposta criativa para resolver esses problemas, mas só que essa proposta criativa ela seria elaborada coletivamente. Eu repeti aqui a terceira etapa, então seria a quarta etapa.
A quarta etapa é identificado esse problema, né? E com a proposta pronta, a gente poderia estar encaminhando para a Câmara de Vereadores. A gente tem outros lugares aqui na cidade, assim, a gente tem o Farol, acho que você nunca deve ter ouvido falar, mas a gente tem o Farol, que a gente pode cadastrar o projeto e uma empresa ou qualquer outra pessoa interessada pode financiar ou apoiar de alguma forma esse projeto. Então, a gente buscaria esses mecanismos, né, de apoio, tanto com a Câmara de Vereadores ou outras organizações também do setor público. Aí, daí, com essas ações, né, com isso feito, a gente estaria atendendo ou cumprindo, né, uma das metas, né, que seria da Agenda de 2030, que seria essa busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, meu tema seria refletir e criar um programa sobre meio ambiente e direitos humanos de uma comunidade local. O problema, né, é em que medida a educação ambiental comunitária contribuiria para o entendimento da relação do meio ambiente com os direitos humanos na busca pela qualidade de vida e os direitos de liberdade e igualdade. Porque eu me incomodo muito de, às vezes, não ter espaço de lazer. Por que né, algumas pessoas têm pomar, têm parques, jardins gigantescos e geralmente quem mora em condomínio, quem mora em prédio não tem esses espaços, né, públicos e de contato com a natureza. Eu acho que deveria ter mais esse contato também. Então, isso eu já considero assim uma diferença, né, entre pessoas que têm acesso a esses espaços próximos, né, que são próximos a esses espaços, e pessoas assim que não têm. O objetivo geral seria criar um núcleo de educação ambiental com ênfase nos direitos humanos específicos, identificar os problemas ambientais que impactam negativamente na qualidade de vida da população local, criar no bairro um núcleo de estudos sobre direitos humanos e meio ambiente, desenvolver ações de orientação jurídica sobre esses direitos e disseminar o conhecimento adquirido para outras associações de moradores, né? Cada bairro tem uma associação, então isso poderia começar não aqui no bairro Glória, mas depois expandir para outros lugares. A justificativa, eu ainda teria assim que fazer um estudo mais apurado, né, de quais seriam os principais problemas aqui do bairro, mas a ideia seria a gente parar para pensar um pouco nessa relação que a gente foi se perdendo com a natureza por conta das tecnologias e do ritmo frenético que as pessoas têm vivido e normalizado tudo isso. Então, acho que está atrelado ao consumo, às propagandas. Então, por que não viver, né, o tempo da natureza, não respirar puro, não viver, né, não buscar essa relação mais próxima mesmo da natureza, ao invés de cada vez a gente se distanciar e desenvolver problemas físicos e psicológicos. Então, o projeto ele tem como objetivo pessoas de diferentes idades que moram no bairro. Então, mas a gente também vai estar aberto para públicos de outras localidades que podem participar com o ouvinte para entender como que vai ser o desenvolvimento do projeto, mas também para compartilhar, para trazer ideias, para melhorar, né? A nossa cidade ela vai estar crescendo cada dia. A gente tem imigrantes, pessoas vindo de todos os lugares do Brasil, norte, nordeste, sul, oeste, todas as regiões do Brasil, de outros países, Venezuela, Bolívia, Haiti, países do continente africano. Então, a gente tem um crescimento populacional significativo e as pessoas vêm para cá em busca, principalmente, de trabalho na indústria e nos serviços. Então, isso, trazendo para uma outra ordem, não tanto prática, assim, mas mais simbólica, né? Que relação que essas pessoas que vêm de outros lugares se estabelecem com esse meio, né? Como que elas constroem memórias, como que elas se identificam, que sentimentos, né, que elas constroem com esse novo espaço que elas estão chegando, né, estão experimentando. Então, a ideia é ver como que a gente se relaciona, né, com a população natural, assim, nativa do lugar, e como que essas pessoas se identificam, né? Então, uma coisa tem um significado para mim, porque vivi a infância em tal lugar, e para outra pessoa não significa nada. Então, a fim de criar laços de sociabilidade, promover uma integração entre os diversos moradores no bairro Glória, pretende-se com o tema
em comum, né, os direitos humanos e meio ambiente, que ele seja frequente, né, entre esses participantes, porque ele vai gerar, né, uma troca cultural, uma troca entre diferentes culturas e também um sentimento de pertencimento. Aqui, como marco teórico, eu fiz bem resumido, né, a gente fazendo tudo, falando de tempo, aí a gente fez tudo em um tempo muito rápido, mas eu achei um texto de 2005 que eu achei bem interessante, porque ele dividiu os direitos humanos em 3 gerações. Isso, para mim, isso aqui foi bem legal, assim, de entender essas diferentes fases, até porque, né, nos textos que a gente estudou, né, remete lá à época do século 7, 6 antes de Cristo, né, até agora, então seria muita coisa. Então, essa divisão dele já contemporânea em 3 gerações eu achei bem interessante. E daí, mais focando aqui na terceira geração, né, que está ligado ao valor solidariedade, o estado de bem-estar ambiental, ele já não fala mais de estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social, ele partiria do princípio da questão do consumo, e o consumo, se todo mundo consumir tudo que, né, da forma que a indústria produz hoje, a gente não teria matéria-prima, não teria um planeta Terra que sustentasse. Então, ele traz uma outra perspectiva que seria o estado democrático do ambiente, que eu nunca tinha ouvido falar, achei bem legal. Os direitos difusos, antirracistas, das mulheres, ele faz uma associação a esse direito do meio ambiente como um marco também da bastante participação das mulheres nesse processo aqui, pela paz, a consequência, na emergência de novos sujeitos sociais e da cidadania ambiental. A principal luta é contra o sistema predatório da sociedade industrial que compromete a vida do planeta, luta contra a exploração do homem do homem, né, pelo homem, daí no caso da mulher, das raças, né, e do homem pelo homem, que isso já vinha aqui da segunda geração, por conta, né, das teorias marxistas, né, do Manifesto do Partido Comunista, e a natureza, daqui da natureza, né, de exploração do homem pelo homem e também da natureza, modelo econômico de desenvolvimento sustentável. Isso já está bastante, parece evidente, né, que a gente tem que buscar esse desenvolvimento sustentável, mas ainda existem muitas políticas que só têm como a verdade absoluta o que o mercado dita, né? Quem que é o mercado e quais são os compromissos éticos, né, do mercado com essa sociedade. Então, sujeito novos movimentos sociais, direitos difusos ambientais do consumidor, das mulheres, da infância, metas individuais, transclassistas. Então, ele, né, é muito mais abrangente, tem um leque muito maior, porque envolve a questão desse espaço, né, que a gente vive. Aí, meu plano de ação seria criar um núcleo de educação ambiental, como eu já tinha falado, né? Iria começar com a autora do projeto, depois com a associação de bairro, ou a ideia seria de fazer de um ano, né, ou 12 meses, quanto a gente teria que verificar, né? Não fiz isso agora. E o resultado esperado, né? Espera-se que a comunidade se aproprie dos seus direitos relacionados às questões ambientais, que possa fiscalizar e exigir que esses direitos sejam garantidos pelo poder público, porque o Estado foi criado para isso, né? Para atender às nossas necessidades, disseminar esse conhecimento para outras associações de moradores. As estratégias foi o que eu comentei lá inicialmente, né, naquelas etapas, o cronograma eu ainda não consegui fazer. E as considerações finais, eu espero, né, que tenham interesse em colocar em prática, então as considerações finais seriam né, que fosse possível de colocar esses objetivos aqui, né, essas etapas aqui colocar em prática. Eu acho que é viável, claro que dependeria, né, de uma parceria e de interesse da própria comunidade, né, e ter conhecimento de tudo isso aqui. Daí aqui embaixo eu coloquei as referências, são poucas, né, mas é um projeto modelo. Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Então, até terça-feira, pessoal. Ai, cara, não acredito que eu não estava gravando.
parar a gravação, então.